Vai, comecei a gravar. Ah, calma aí, Zé. Nem vou ter apresentação ainda. Não, mas Calma, relaxa, eu calma. edito porque eu sou editor. Ah, então tá, peraí. Ah, vai. Agora vai, vamos. Fala calminho. Calminho. Deixa a Vai. moto passar. Passou. Boa noite, meu nome é Matheus. Boa noite, meu nome é Vicente. E bom, nosso projeto é a avaliação de metabólitos secundários da microalga Chlorella vulgaris como potencial antifúngico. Bom, primeiramente, o que são as microalgas, que são organismos unicelulares, fotossintetizantes, sem cloroplasto, que são os principais produtores dos ecossistemas aquáticos e os principais recicladores do oxigênio atmosférico. Mas por que isso é importante? Bom, porque são microorganismos que não conhecemos, mas que são muito utilizados hoje, principalmente na indústria de cosméticos e medicamentos, mas que também têm uma importância altíssima para os ecossistemas e para o meio ambiente. A gente teve contato com a nossa primeira microalga lá no sexto ano. Hoje a gente está no primeiro do ensino médio. E a gente desenvolveu um trabalho com as microalgas, que era uma produção de biodiesel a partir desse microorganismo. Aí a gente começou a perceber que no cultivo que a gente tinha dentro da escola não existia proliferação de fungos, mesmo que esse cultivo ficasse exposto, ficasse ali, com as outras atividades no laboratório acontecendo, não tinha fungo que crescia ali. Isso era muito curioso. Então a gente decidiu abandonar aquela ideia do biodiesel, olhar para esse fato e falar: será que a microalga tem realmente esse potencial antifúngico? Será que isso é verdade? E se ela tem esse potencial antifúngico, com qual fungo ela funciona, ou melhor, com qual fungo ela não funciona? E esse é o nosso trabalho. Além disso, a gente tem várias vantagens de trabalhar com a microalga. Além dessa motivação pessoal aqui do nosso grupo, a gente tem muitas outras vantagens, que é um fácil cultivo. A gente vem cultivando essa microalga desde o sexto ano e ela está viva até hoje lá no laboratório. Ela tem uma altíssima produtividade ocupando pequenos espaços. Ela melhora a qualidade da água também, que isso é um fato muito legal e interessante. Então, a partir desse microorganismo que é extraordinário, que a gente se identificou desde o primeiro momento, a gente começou a se perguntar: será que é possível utilizar a espécie Chlorella vulgaris, que é que é a microalga que a gente cultiva no laboratório, para a produção de compostos antifúngicos e antimicrobianos? Nas nossas condições atuais no laboratório, se a gente conseguisse extrair esse composto, qual é o melhor método de extração? Bom, a gente acredita que sim, porque como eu comentei com vocês, desde o sexto ano a gente vem fazendo esse trabalho com as microalgas, a gente observa que não existe crescimento de fungos no nosso cultivo, então a nossa hipótese se baseou nesse fato que a gente tem desde pequenininho dentro do laboratório. Então a gente acredita que é provável que em ambientes controlados do laboratório esse crescimento de fungos não vai acontecer. Mas para a gente confirmar essa hipótese, a gente precisa de objetivos específicos. É aí que entra o nosso objetivo geral, que é avaliar essa eficiência das microalgas como antifúngica. E o nosso objetivo específico, que é essa relação das extrações com esses compostos, e a gente vai analisar qual dos solventes melhor tem a melhor eficiência, se é o hexano, se é o metanol, em quais condições isso acontece, quantos dias leva, e também em quais fungos ela funciona, se é na Cândida ou na ferrugem asiática, que inclusive essa fase de teste nesses dois fungos é a próxima etapa do nosso trabalho. Bom, para isso a gente usou três métodos diferentes de extração. Mas para cada três métodos a gente pegava o cultivo que a gente tinha na escola e colocava na centrífuga a 1.000 rotações por minuto durante 5 minutos. Depois de 5 minutos ali na centrífuga, a gente tirava e tudo que a gente precisava era aquela parte mais concentrada ali, a biomassa. Então a gente descartava esse sobrenaturante e secava essa biomassa na estufa. Com isso a gente fez o primeiro método de extração, onde a gente usou a proporção de 1 para 50, 1 grama de biomassa para 50 ml de metanol. A gente pegou esse 1 grama de biomassa com 50 ml de metanol e colocou no agitador magnético por meia hora. Depois de meia hora ali no agitador magnético, a gente evaporava o solvente, ou seja, nesse caso o metanol, para que a gente não tivesse um resultado que fosse ocasional dele. E a gente repetiu esse processo nos três métodos de extração. A gente também fez três meios de cultura para cada meio de extração para a gente confirmar o nosso resultado e ter um resultado mais específico. Bom, no controle, como a gente consegue ver, já tinha crescido vários fungos. Enquanto no que a gente colocou o extrato, tinha crescido um pouco menos do que no controle. Logo, aquele composto a gente conseguiu identificar que ele existia, mas esse não foi o melhor método que a gente usou para extrair ele.
Então a gente foi em busca dos artigos científicos e achou um segundo método, onde a gente usou a proporção de 1 para 10, 1 grama de biomassa para 10 ml de metanol, e colocamos no achador magnético por 1 hora com 25 graus Celsius. Depois dessa 1 hora no achador magnético, a gente tirava ele e deixava ele em repouso por meia hora. Depois de meia hora em repouso, a gente adicionava 10 ml de metanol. Depois dessa adição de metanol, a gente deixava ele mais meia hora ali no achador magnético e filtrava ele com um papel filtro. Como a gente consegue ver aqui, no controle, como no primeiro método, já tinha crescido vários fungos de espécies diferentes, enquanto no que a gente colocou extrato tinha crescido um pouco menos. Dessa vez cresceu um pouco menos do que no primeiro até, mas ainda assim não era o resultado que a gente queria obter, então a gente foi e achou um terceiro método de extração, que parecia ser melhor, mais eficiente. Nesse terceiro método a gente usou a proporção de 1 para 50, onde a gente pegava essa nossa mistura da biomassa com o solvente, colocava no achador magnético por 1 hora com temperatura ambiente. Depois de 1 hora no achador magnético, a gente tirava ele e adicionava o hexano. Ah, mas o que é esse hexano? Esse hexano ele é um solvente orgânico que serve para fazer a dissolução da parte lipídica do nosso composto, nesse caso a microalga. Depois da adição do hexano, a gente deixava ele no achador magnético por mais meia hora. E como o hexano ele separou a parte oleosa e o metanol a parte aquosa, eles ficavam separados em duas partes diferentes. No caso, a gente dividiu ele no funil de decantação. E que a gente fez três meios de cultura diferentes dessa vez: o metanol, o controle e o hexano. Como a gente consegue ver aqui no final da primeira semana, tanto no hexano quanto no metanol não tinham crescido nenhum fungo ainda. Enquanto no controle já tinha começado a crescer vários fungos. A gente consegue ver que no começo da segunda semana, aqui por volta do dia 10, um fungo ele cresceu no metanol, mas era um fungo em uma só placa. Enquanto no controle já tinha crescido vários fungos e no hexano ainda nada. Depois de 20 dias de análise, a gente consegue ver que esse fungo que tinha crescido no metanol, ele conseguiu crescer, mas continuava sendo só esse fungo em uma só placa. Esse era um resultado bem melhor do que a gente conseguiu nos dois primeiros métodos. No controle, a gente consegue ver que já tinha crescido vários fungos de espécies, tamanhos e coloração diferentes, enquanto no hexano não tinha crescido nenhum. Esse era um resultado muito bom pra gente. Então a gente concluiu que esse extrato que a gente queria obter, ele estava na parte oleosa da microalga, que a gente conseguiu usando o terceiro método de extração, usando o hexano. Bom, agora a gente está testando a concentração mínima inibitória, que é, a gente vai tentar ver qual a menor concentração de microalga que a gente precisa usar para que ela tenha eficiência. A gente também vai usar dois fungos patogênicos isolados, que no caso vai ser a cândida e a ferrugem asiática, e o fungo causador da ferrugem asiática. Para a gente ter dois caminhos diferentes, para ver em qual esse extrato que a gente obteve ele funciona. Se seja em animais, no caso da cândida, ou seja em plantas, no caso da ferrugem asiática. Bom, essas são as referências. Muito obrigado.